Olá pessoal, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para continuação da série Apocalipse. Hoje vamos tratar do segundo episódio, que vai falar exatamente sobre aquele que é o personagem mais importante, não só do livro de Apocalipse, mas de toda a Bíblia, o Senhor Jesus. E eu quero começar lendo uma passagem bíblica que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo do 12 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, o Eterno. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e, entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Com esse texto, nós iniciamos o episódio número 2 da série Apocalipse. Esse texto que retrata todas as qualificações, todas as qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas que registrado aqui no livro de Apocalipse diz que ele ressuscitou, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, e ele vive e ele vai voltar para buscar a mim e a você, para buscar a sua igreja, a igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. E é isso que nós que estamos esperando, e é sobre isso que vamos tratar no livro de Apocalipse. Eu sempre ressalto porque eu quero desmistificar, eu quero retirar esse terror psicológico, esse tormento total que as pessoas têm do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é sim um livro de promessas, é um livro de profecias, mas é um livro de bênção para aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então eu não posso, de maneira alguma, ter medo daquilo que está contido no livro de Apocalipse. Amém? Eu e você servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós iniciamos então falando sobre as questões do livro de Apocalipse. Lembra, no episódio número 1. E hoje não tratamos de nenhum assunto específico. Armagedon, a grande tribulação, as 2 testemunhas, 144 mil, nós não tratamos de nenhum assunto específico. Tratamos de uma maneira geral tudo aquilo que envolve o livro de Apocalipse. E hoje, quinta-feira, na terça-feira nós falamos sobre isso. E hoje, quinta-feira, nós vamos tratar de tudo aquilo que envolve o Senhor Jesus e a sua volta. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é que o livro de Apocalipse, no primeiro versículo, ele inicia falando sobre Jesus. O primeiro versículo, a parte A, fala assim, ó, revelação de Jesus Cristo. Já de cara, a gente vê quem é o personagem principal desse livro. Não é a besta, não é o dragão, o cavalo amarelo, preto ou branco ou vermelho, mas é o Senhor Jesus. Todos os outros personagens, por mais aterrorizantes que possam parecer, eles são coadjuvantes. O protagonista é o Senhor Jesus. Amém? E em Apocalipse 1:12, que foi o que a gente leu agora, revela a descrição minuciosa de quem Jesus é. Tudo aquilo que eu e você esperamos do Senhor Jesus está registrado nesses versículos que nós lemos agora inicialmente. Tudo aquilo que
nós esperamos, está aqui. Ele é o próprio Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é quem tem as qualificações necessárias para poder realizar toda a obra redentora. Ele realizou na cruz do Calvário. E agora vai vencer de uma vez por todas a Satanás. Então, Jesus ele é descrito aqui como um ser totalmente diferenciado. Ninguém pode se comparar a ele na sua aparência, na sua qualificação, ninguém. Então, Jesus nesse livro, ele fecha as Escrituras e assume assim um grande destaque. Jesus é o cabeça da igreja. Não existe igreja sem uma liderança cristã ou cristocêntrica. Então, Jesus ele é aquele que tem o poder e o domínio total e absoluto de toda a igreja. Quando eu digo toda a igreja, eu não estou falando uma igreja no que diz respeito à denominação, mas eu digo a igreja, o corpo místico de Cristo. Amém? Então, Jesus é quem tem o poder total dessa igreja, da igreja que vai ser arrebatada, da igreja que vai morar no céu com ele eternamente. Ele disse que, na revelação que ele traz para João, o apóstolo João, ele diz que conhece as tuas obras, se referindo àquelas 7 igrejas da Ásia. Então, como ele conhece a igreja, e essas igrejas, elas representam as igrejas atuais, então o Senhor Jesus conhece também as obras da minha igreja e conhece as obras da sua igreja. Ele conhece as obras da igreja, do corpo de Cristo. É ele quem tem o governo total. Algumas pessoas até, algumas inocentemente, outras maliciosamente, acham que são os donos da igreja, mas não são. O dono da igreja é o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Jesus é a palavra revelada, Jesus é o verbo que se fez carne. Livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz isso. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. A veste cumprida do Senhor Jesus, nesse texto de Apocalipse, no versículo 13, e o cinto, diz que ele é o sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós. Então, ele é o sumo sacerdote. E a gente vai falar aqui agora, porque no Antigo Testamento existiam 3 classes de pessoas que recebiam unção de Deus: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei para governar, o sacerdote para interceder pelo povo e o profeta para entregar as mensagens de Deus. Então, o rei era aquele que recebia a unção para governar. Davi ele não recebeu unção para ser sacerdote nem profeta. Davi recebeu unção para governar, ele era rei, ele mandava, ele governava, ele era rei. O sacerdote, eles recebiam a unção para interceder. Eles tinham uma missão específica, interceder pelo povo diante de Deus. Então, eles recebiam do povo e entregavam para Deus sacrifícios. O profeta recebia de Deus a mensagem e ele entregava para o povo. Então, por isso, muitas vezes, no livro de Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, você vai ver o início do versículo dizendo assim: assim diz o Senhor. Quando o livro, o texto bíblico diz assim diz o Senhor, é o profeta dizendo aquilo que ele recebeu de Deus para dizer para o povo ou para alguém em específico. Então, só existiam 3 tipos de pessoas que recebiam essas unções: reis, profetas e sacerdotes. Jesus, ele era os 3 ao mesmo tempo.
Quando eu digo era, não é que ele não seja mais, mas para você entender, lá naquele momento. Ele é rei, ele governa, ele é sacerdote, intercede pelo povo, e ele é profeta. Ele foi aqui na terra. Então, Jesus é o único que recebeu as três de uma vez. Mas ninguém teve esses três tipos de unção: rei, profeta e sacerdote. Só o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele na visão do apóstolo João em Apocalipse, ele está usando essa veste porque ele era diferenciado. Ele tinha todas as qualificações para poder exercer esses três ministérios, vamos dizer assim. Agora a gente vai tratar de cada detalhe descrito no livro de Apocalipse com relação à imagem, à descrição, né, vamos dizer assim, física do Senhor Jesus. Aqui no versículo 14 diz que ele tinha cabelos brancos como a lã. Isso aí sugere pureza, experiência, sugere maturidade. Essa visão que o apóstolo João teve sugere essa pureza toda que a gente precisa e que só Jesus tinha por excelência. Os olhos, como chama de fogo, no versículo 14, indicam que João contemplou não um Cristo morto, um Cristo que foi derrotado, mas um Cristo que foi glorificado, um Cristo que tinha olhos poderosos, penetrantes, um Cristo que tinha olhos com fogo, que queima a impureza, queima o pecado. Esses olhos representam aquilo que vai purificar toda a impiedade, exercendo sobre qualquer tipo de situação juízo. Os pés de Jesus semelhantes a latão reluzente, porque o latão ele simboliza durabilidade, simboliza firmeza. Então, Jesus tinha os pés firmes, né? Firmados. Ele não era alguém que estava titubeando, não, ele tinha firmeza nos pés. A voz como de muitas águas, atribuída a Jesus, dá a ideia de poder, de solenidade, de irresistibilidade. É aquela voz que ninguém consegue resistir. A expressão filho do homem, a gente já estudou até isso no livro de Romanos, que ele foi achado na forma de homem. Né? No livro de Filipenses 2,8 diz que ele, deixa eu ler aqui para você, o qual achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, ele era 100% Deus, mas ele aceitou ser 100% homem, se humilhando. Então, ele foi considerado como filho do homem por causa da humanidade que ele teve, sem perder a divindade. Né? A sua humanidade e a sua missão profética não abalaram de maneira nenhuma a sua divindade. De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, a gente vai ler aqui, deixa eu ler para você. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, Jesus tinha nas mãos 7 estrelas e 7 candelabros. As 7 estrelas representavam os 7 anjos da igreja, né? As pessoas principais, os líderes dessa igreja. E os 7 candelabros representavam essas 7 igrejas. Então, isso quer dizer que os mensageiros dessas igrejas atuavam segundo o que determinava o Senhor Jesus, porque Jesus tem nas mãos tanto as pessoas quanto as instituições, né? As igrejas. Então, Jesus ele comanda, ele tem o poder total e absoluto sobre tudo e sobre todos. Em Apocalipse 5,
João contemplou um livro, né, escrito por dentro e por fora. Esse livro era selado com 7 selos. O selo, na antiguidade, representava uma marca, né? Representava a origem, representava a propriedade. Um rei, quando selava uma carta, ele pingava óleo na dobradura da carta, né? E selava. O que era selar? Ele tinha um anel, ele impunha esse anel e pressionava sobre o pingo da vela, que rapidamente secaria, e secaria com o modelo do seu selo que estava emplacado aqui naquele anel. Então esse selo era a garantia de que foi o próprio rei quem escreveu aquela carta. Esse selo era a garantia de que aquela carta não fora violada. Esse selo garantia a privacidade daquelas informações até o seu destino. Então, quando o destinatário pegava aquela carta que ele via o selo real, ele dizia: foi o próprio rei quem escreveu e quem selou. Ou alguém em que o rei outorgou essa autoridade, dando a ele o anel para que ele selasse. Então, e também para ele ver, essa carta não foi violada. No percurso, por mais longo que tenha sido, essa carta não foi violada, porque o selo permanece intacto. Era uma forma de constatar a não violação dessa carta. E esse livro que o apóstolo João vê, ele vê que esse livro é escrito por dentro e por fora. Ele percebe que ele tem 7 selos, mas ele percebe uma coisa que deixa ele triste, ele chora. Porque não existia ninguém que pudesse abrir esses selos. E aí, o apóstolo João viu o cordeiro tomar o livro. E o cordeiro tinha as qualificações necessárias para abrir esse livro e desatar cada selo. O apóstolo João percebeu que somente Jesus poderia abrir esse selo. Só um minuto. Somente Jesus tinha as credenciais necessárias para abrir esse livro e desatar cada selo. Então o apóstolo João percebeu que era alguém especial. Era o Senhor Jesus que tinha a autorização, tinha a credencial para desatar cada selo. Jesus é o único capaz de desatar cada selo que consta nesse livro de Apocalipse. E são 7 selos. Cada um tem um significado, a gente vai estudar mais à frente. No livro de Isaías, deixa eu ler para você aqui. Isaías 14, versículo 12. Diz assim, ó: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Aqui, deixa eu voltar lá para o livro de Apocalipse. A gente viu a descrição de alguém denominado estrela da manhã. E qual é a diferença dessa estrela da manhã para a estrela da manhã que está no livro de Apocalipse? 22, 16. Deixa eu ler aqui. A gente vai entender 22, 16. Aqui está assim, ó, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. A diferença é que aqui está falando de Jesus. Ele já começou dando essa dica. Eu, Jesus, e lá está falando, provavelmente, não é algo explícito, nem também aceito por todos os teólogos, né, todos os estudiosos do Novo e do Velho Testamento,
como sendo a descrição de Satanás, mas com certeza não é de Jesus, porque lá fala a estrela da manhã. E aqui no livro de Apocalipse fala a brilhante estrela da manhã. Aqui há uma pequena diferença da descrição, mas que faz toda a diferença. Percebe? Lá fala da estrela da manhã. Aqui fala da brilhante estrela da manhã. Essa brilhante estrela da manhã é aquela estrela que brilha, 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 brilha e brilha e brilha e brilha, porque ela não perde o brilho. Ela tem luz própria. É ela, essa aí, brilhante estrela da manhã, é quem ilumina. Jesus é a luz do mundo. É ele quem ilumina. Então, a diferença é que lá não está falando de Jesus. Provavelmente está falando da queda de Satanás. A maioria dos teólogos, ou grande parte, aceita essa descrição como sendo a descrição da queda de Satanás, né? E alguns até são contrários, dizendo que está falando de algum reinado e tal, mas não está explícito, então a gente não vai dizer que né, veementemente. Mas eu pelo menos aceito como sendo, também no livro de Ezequiel. Cristo é a estrela eterna que resplandece. Cristo é quem ilumina todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que o receberam. Aí a gente tem essas duas posições, né? Então eu pelo menos eu não gosto de falar aceito, mas eu aceito tranquilamente quem fala que aceitou Jesus sem nenhum problema. Mas eu prefiro receber, porque Jesus é quem nos aceitou, sendo nós pecadores, né? Então nós recebemos ele no nosso coração. Essa é a maneira que eu creio. Agora nós vamos falar sobre questões que envolvem a volta de Jesus. E aí a gente vai usar alguns versículos nesses próximos minutos. Amém? Antes de subir, né, de ascender, Jesus preveniu que voltaria. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4. Jesus disse, eu vou, mas voltarei. Então, Jesus prometeu, né, desde a época dos discípulos, que ele iria, mas voltaria. Essa é a nossa esperança, de que ele um dia volte para nos buscar. Mas no fim dos tempos, né, e nesses tempos principalmente, muitos os muitos a quem Jesus se referiu que apenas falariam em seu nome, eles não só falam, mas eles também se autoproclamam o Cristo. Tem muita gente dizendo, vão dizer que são exatamente o Cristo, que são eles quem veio para poder buscar a igreja. E a gente não pode estar desatento a ponto de não perceber essa falsidade, essa mentira. Por isso que Jesus diz que a gente precisa estar vigilante, como alguém que espera um ladrão chegar na sua casa. Não fica com as portas abertas, janelas, mas fica trancado, esperando e vigiando, né? Se for possível, durante toda a noite. Eles virão, assim, eles não virão somente em seu nome, mas eles virão dizendo que são o Cristo. Jesus voltará assim. Tinha um moço, um irmão, ele tinha uma Fiat 147 e o carro dele estava todo escrito, Jesus voltará. E a música dele era somente essa, Jesus Cristo voltará, 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 Jesus Cristo voltará, voltará. Ele só cantava isso, né? Ele andava, quando não era de carro, era de bicicleta, cheio de bandeira, a roupa dele toda escrita Jesus voltará, um chapéu escrito Jesus voltará, para que as pessoas pudessem, eu acredito que ele já faleceu, mas ele vinha anunciando, a pregação dele era somente isso, Jesus Cristo voltará. E eu acho que quando eu falei só, eu não quis dizer que era pouco, não. Eu quis dizer que ele não falava nada mais. Somente isso era a mensagem que ele pregava. Todo dia, toda hora, a hora que ele estivesse no centro de Nova Iguaçu, as pessoas conhecem ele. Muita gente, quando você fala, eu lembro desse senhor, porque ele pregava, Jesus Cristo voltará. Essa
Essa frase a gente ouve há anos, né? Algumas pessoas até acham que isso não vai mais acontecer, mas é isso que nós esperamos, é disso que trata o livro de Apocalipse, é disso que nós estamos tratando agora, e é isso que eu preciso pregar para as pessoas. Eu não posso simplesmente pregar que vai ser bênção, que isso, mas tenho que pregar. Jesus está voltando. Amém? Então, isso foi dito pelo testemunho dos profetas, dos apóstolos e dos anjos. Está registrado no livro de Isaías 52, versículo 8. Dos apóstolos está registrado no livro de Atos, capítulo 15, versículo 16. E dos anjos, Atos 1, versículo 10 e 11. Esse material está lá no nosso site, né? Você vai encontrar não só o episódio de terça-feira, o episódio primeiro, mas também esse episódio. Você vai encontrar lá no nosso site. Amém? E aí tem todas as descrições, todos os versículos, tudo aquilo que você precisa para você se aprofundar. Em Apocalipse, Jesus disse pelo menos 7 vezes que voltaria. Acompanha comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O segundo versículo está a segunda passagem que ele diz que voltaria, está no versículo 16, mesmo capítulo 2. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a promessa de Jesus, de que ele vai voltar e é sem demora. E quando ele fala sem demora, não é o nosso tempo. O nosso tempo corre com minutos, segundos, horas, né? 24 horas, depois um dia, uma semana, um mês, um ano, e a gente acha isso muito tempo, mas o Kairos de Deus não é o nosso Cronos. Então, a gente não pode considerar sem demora um tempo que corre no nosso relógio. Por isso que a gente precisa estar preparado. A quarta vez em que Jesus fala isso está no capítulo 16. Tudo no livro de Apocalipse, amém? No capítulo 16, versículo 15, está assim, ó: eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta. Eu preciso estar alerta. Você precisa estar alerta. E conserva as suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. O que é estar preparado? Uma pessoa que está preparada, ela está pronta. A gente vai sair para um casamento, por exemplo, aí alguém pergunta, você está pronto? Aí você fala, não, eu estou botando o sapato. Você não está preparado. Aí se o táxi, o Uber, ou se o carro que vai levar chegou, você não está preparado. Ou você vai perder essa vaga, essa carona, esse transporte, ou você vai fazer com que aquelas pessoas que estavam preparadas se atrasem por causa de você. Então, estar preparado faz toda a diferença. Percebe? A outra posição, a quinta, é o versículo 7 do capítulo 22. Diz assim, ó: eis que venho em breve. Logo, esse breve não é o nosso breve, é o breve de Jesus. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Então, eu tenho que atender a palavra da profecia desse livro. A outra, 22:12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Ele vem e tem galardão, de acordo com as obras. Porque a obra não é para salvar, amém? A obra não é para salvar. Eu faço obra porque sou salvo. O último, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza,
Venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, essa promessa de que ele vai voltar para buscar a sua igreja é uma verdade absoluta. É algo que ninguém, nenhum cristão que se diga ser servo do Senhor Jesus deve duvidar. Ninguém, absolutamente ninguém. Nisso, independente da teologia que a gente siga, a gente acredita que Jesus vai voltar. Amém? E se eu não acredito nisso, eu estou correndo sério perigo, porque pode ser que eu não esteja pronto quando ele voltar. Aí vem aquela pergunta, né, que todo mundo faz essa pergunta. Quer dizer, perdão, todo mundo não, né? Muita gente faz. Quando que ele vai voltar? Alguém sabe a hora? Alguém sabe o dia? Alguém sabe o local? Absolutamente ninguém, a não ser Deus. Só o próprio Senhor, Deus, sabe o dia e o momento exato, o segundo, cronometrado, em que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mais ninguém, absolutamente ninguém. Qualquer coisa que você ouça por aí é pura especulação, conjectura. Não existe nada que comprove o dia e a hora em que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Isso aí é verdade absoluta. Isso aí você pode assim ter certeza absoluta. Ninguém sabe, só o próprio Deus. Então, qualquer coisa que a gente ouça aí, que Jesus, e que isso, que agora, uma profecia que a mulher falou, que viu, que Deus mostrou a ela que Jesus estava voltando e está voltando mesmo. Né? Os sinais têm mostrado isso. Eu vou repetir a fala do Dr. Rodrigo Silva, que é um adventista, um arqueólogo, um homem, extremamente sábio, um homem que tem assim um conhecimento muito vasto, e ele diz que o mundo é um paciente cardíaco. A qualquer momento ele pode morrer. A qualquer momento ele pode ter um ataque fulminante. E não dá tempo de levar para o hospital. E o que ele quis dizer com isso? A volta de Jesus é iminente. E aí a gente vai entender o significado da trombeta de Deus. Ela anuncia, sabe? No momento, no abrir e fechar de olhos. Está aqui, ó. Deixa eu ler para você. 1 Coríntios 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Deixa eu botar para cá. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O toque da trombeta, portanto, vai anunciar, sabe, a justiça divina. Jesus, obedecendo ao Pai, ele virá para cumprir essa justiça divina. Então, a gente fecha esse episódio, número 2, dizendo que é preciso estar preparado, independente da situação que você viva. Esteja pronto, esteja preparado. Não fique como se a vida fosse durar eternamente. Jesus vai voltar. E você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu tenho certeza que esse estudo vai fazer diferença na sua vida. Os seus olhos, o seu entendimento vão ser abertos. Você vai aprender tudo de Apocalipse? Não. Já vou dizer para você que não. Esse estudo não tem a pretensão de encerrar o assunto, mas tem a pretensão de contribuir, de alguma forma, para o crescimento espiritual, para o seu crescimento espiritual. E você, de alguma forma, vai ser edificado. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu te aguardo terça-feira que vem para o 3º episódio, série Apocalipse. Deus abençoe a tua vida. Eu te aguardo em nome de Jesus.